gente também age com improviso aqui. Quem não improvisa? Que educador que não improvisa? Nesses tempos de pandemia, quem não teve que improvisar para poder conseguir dar continuidade ao ensino, dar continuidade à vida? Então, aqui a gente também faz isso, falhas técnicas acontecem. Agradeço pela compreensão de todos. E, antes de dar sequência ao evento, eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram e estão colaborando para o devido andamento deste evento. Então, são várias equipes, várias coordenações aqui, todas unidas, atuando. Agradeço ao Lázaro, da equipe da Suzana, da Ciência e Tecnologia, que está aqui nos auxiliando, dando suporte para poder executar esse evento. Temos a Samara Florido também, que está conosco o tempo todo, dando suporte aqui no nosso chat. Tá certo? Eu gostaria de agradecer alguns professores, ou não vou falar de todos, porque infelizmente o tempo não permite, mas agradecer alguns professores que colocaram as suas escolas aqui, estão representando Creche Escola Municipal Parque Aurora, Escola José do Patrocínio, Escola Municipal Iniciação Agrícola José Francisco Mota Vasconcelos, Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, Custódio Siqueira, Olímpio Paula da Silva e muitos outros, Albertina Zeredo Venâncio e muitas outras escolas que estão aqui representadas, que a gente vai falando ao longo do dia. Ok? Muito obrigado. Vamos na sequência. Todo professor, um dia, foi discípulo de um outro mestre. Entretanto, é necessário pensar. Você, professor, dimensiona o quão nobre é a sua missão de para o futuro? Quantos mestres e quantas mestras passaram por sua vida? Quais são os que marcaram essa especial? Quais são aqueles que, só de lembrar o nome, o peito já é tomado por ternura e saudade? Quantos encontros foram possíveis em sua vida em razão da sala de aula? Confesso que essas lembranças especiais eu tenho muitas. E a gente vai, neste momento, dar início à nossa primeira palestra, tá certo? Lembrando que a lista de presença será incluída no chat, fiquem atentos. Ao final, quase ao final, faltando 5 minutos para encerrarmos a palestra, a lista de presença será colocada no chat com o nosso querido Lázaro, ok? Então, educadores, fiquem atentos. Vamos lá, já está disponível, né, Lázaro? Lázaro Costa já informou que está disponível. Então, vamos lá. Para iniciar as contribuições desta manhã, teremos a palestra intitulada Professor, a nossa sala de aula tem dialogado com o mundo? Desconstruindo cenários de ensino-aprendizagem em tempos de mudanças. Assim, o nosso convidado é licenciado em Letras pelo Instituto Federal Fluminense. Ele é certificado em Comunicação Social pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, FGV, e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Professor do Grupo Eleva de Educação, atuando na Rede Pense, no Rio de Janeiro, consultor e empreendedor na área de comunicação social e de marketing. Ele também é produtor de conteúdo, transmídia e ator, integrante voluntário do Grupo de Apoio à Mulher da cidade do Rio de Janeiro, na comunidade Tavares Baixos. Ele é pesquisador de neurociências e de comportamento social, natural de Campos, com muito orgulho, ex-aluno da rede municipal, estadual e federal, aqui do nosso município. Atuou como professor em diversos colégios e cursos em Campos de Goitacás, em Macaé e no Rio de Janeiro, e fará os colegas educadores refletirem sobre a vocação de serem imortais. Vamos receber o nosso palestrante, Natan Azevedo. Bom dia, Natan. Bom dia, Tim. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou aqui compartilhar já, no primeiro momento, a tela para que a gente possa verificar essas condições que são mesmo do nosso processo de estar no ensino online. Queria verificar se, Tim, você pode me confirmar pelo áudio ou por algum sinal se já está tudo certinho, se vocês conseguem visualizar os meus slides. Perfeitamente. Então tá ótimo. Eu vou seguindo aqui, qualquer contratempo, Tim, sinta-se à vontade para fazer intervenções, seja pelo áudio, porque a partir de agora estou com a tela cheia e estarei verificando diretamente a condição direta aqui, tá bom? Muito obrigado. Só falar que a gente te auxilia, perfeitamente. Muito obrigado. Bom dia, professores. Bom dia, colegas professores.
Hoje eu venho aqui dar uma contribuição de um modo muito emocionado, de um modo muito especial, e já começo a minha fala e as minhas observações diretamente com essa perspectiva de voltar, de estar em casa. Hoje, eu não moro mais em Campos dos Goytacazes, todavia, o meu lugar de fala, a minha história, o meu fazer, o meu saber pedagógico sempre foi direcionado e feito diretamente em Campos. Eu, como o Tim mesmo apresentou, muito obrigado pela apresentação, sou natural de Campos, fui aluno da rede municipal, da rede estadual e também da rede federal, já na rede federal no ensino médio e também no ensino superior. E venho justamente falando e para falar aqui sobre essa percepção, né, do prazer que é voltar a estar em casa. Infelizmente, o processo pandêmico ainda impede aquilo que nós, professores, estamos vocacionados a fazer e a estar sempre, que é essa percepção calorosa, essa percepção do contato, do olho no olho, mas mesmo que de forma remota ainda, para resguardar as nossas saúde, os quadros de saúde especificamente, eu quero deixar e registrar hoje aqui o meu agradecimento e a felicidade de estar mais uma vez falando em Campos e para Campos. Eu me deslocaria, se o evento fosse feito de uma maneira presencial, com todo prazer. Sinto muita saudade dessa terra querida e volto a dizer essa perspectiva do escritor François Silvestre, que nos diz: só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos. Então, por Campos, eu tenho total gratidão. Aproveito a oportunidade para saudá-los e dizer diretamente o quão grato eu sou pelo convite, e aí aproveito para fazer o agradecimento ao professor o secretário de Educação do município, o professor Maurício Fesch, e também a condição direta de toda a administração pública municipal por esse convite e por me permitir aqui compartilhar um pouco desta caminhada que tenho e faço dentro de sala de aula para com vocês. Agradecendo ao secretário, eu agradeço a todo o corpo pedagógico, a todo o corpo gestor da Prefeitura Municipal de Campos e também cumprimento aos colegas presentes. Eu vou fazer alguns combinados com vocês nesse primeiro momento, e o meu tópico de hoje perpassa diretamente por um questionamento. Professor, a nossa sala de aula tem dialogado com o mundo? E vamos fazer algumas reflexões. Primeiro, eu vou partir de algumas inquietações nossas, como profissionais que estamos em sala de aula. Hoje eu tenho a oportunidade de estar atuando diretamente na segunda melhor escola no ranking Enem do Rio de Janeiro, que é uma escola privada, e também estar dentro de uma comunidade trabalhando diretamente onde tudo também pode vir a ser escasso quando falamos especificamente de recursos, de materiais, e tanto na comunidade Tavares Baixos, que estamos iniciando um trabalho agora no grupo de apoio à mulher, bem como no processo de inscrição que fiz para ser voluntário do pré-vestibular social da comunidade da Rocinha, onde muitas são as carências e essas percepções a serem analisadas. Eu vou trazer um pouco dessa visão desses dois mundos e algumas inquietações que me fazem nesse percurso formativo e também nesse percurso em que eu compartilho diretamente com vocês algumas demandas e diretrizes sobre a nossa caminhada, a nossa vocação, o nosso chamado maior. E então farei primeiro uma exposição inicial e peço a vocês que utilizem o chat do YouTube para registrarem dúvidas e contribuições, que ao final o querido Tim de fato vai fazer observações, né, tópicos levantados, e se existirem dúvidas a gente pode conversar um pouco mais. No primeiro momento que eu quero questionar a todos nós, e aí eu falarei sempre em primeira pessoa, seja ela do plural, seja ela do singular, a percepção que devemos fazer e o convite maior à reflexão. Professor, a nossa sala de aula tem dialogado com o mundo?
dialogado com um mundo que permanece em constante mudança, dialogado com um mundo que parece cada vez mais diferente, inseguro, impropício, inconstante, fluido, líquido. O que nós temos trazido, de fato, para o nosso cotidiano, o que nós temos relatado, abordado para trazer esta percepção. Primeiro, permita-me justamente justificar por que eu abordo desconstruir, né? Desconstruir, palavra que tem origem no latim, construir, né? E o prefixo des, também de origem latim, que significa ação contrária. A gente precisa primeiro desconstruir esse processo para depois chegar e alcançar a construção. Muitas são as nossas realidades, né? E aqui eu não quero fazer uma fala que esteja dissociada da nossa prática, das nossas dificuldades, dos nossos desafios educacionais, sobretudo quando a gente fala de um ano propício em que o país alcança uma taxa de vacinação que tende a ser, né, e demonstrar ser segura para o retorno. Mas já quero parabenizar, estive justamente conversando com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, e como que eles falam com doçura e percepção, sobretudo, de como vocês se desempenharam. Vocês não, todos nós nos empenhamos nesse processo pandêmico para, dentro de nossas realidades, das nossas limitações, conseguir alcançar e demonstrar e entregar aquilo que é o nosso objetivo maior e final, né? Que é o processo educativo qualitativo da melhor forma possível ao nosso aluno e ao nosso educando como um todo. E é preciso desconstruir. Essa imagem faz, de fato, um convite específico à percepção de uma gradação em figuras de linguagem, quando a gente não sabe dizer se esse tijolo está sendo colocado ou está sendo retirado. E por muitas vezes nós perpassamos por essas dúvidas na nossa caminhada sobre essa percepção de constante mudança. Então, para organizar minha fala, eu farei a nossa travessia, e vocês vão entender por que travessia ao final desse percurso de desconstrução. Passaremos por 3 estações que eu quero aqui convidar a uma reflexão. Não sou detentor da verdade, não sou melhor do que ninguém, também não tenho uma realidade pior por estar em uma comunidade específica de trabalho e de ação dentro de uma metrópole, onde a gente percebe ali as dificuldades da pobreza, do flagelo da fome, a gente percebe a violência contra a mulher, a gente percebe o racismo estrutural e diversas outras demandas, e também não sou melhor do que ou pior que qualquer pessoa por conta de outras experiências pregressas que tive. Apenas aqui quero me colocar ao lado de vocês para que juntos entendamos essa percepção sobre esse espaço que é a sala de aula, um espaço de realização, sobretudo. E aí, ao falar sobre mundo, professor e aluno, nessas 3 estações, eu não consigo dissociar um do outro, porque tudo está interligado numa espécie de tríade, né? Nós estamos entrelaçados. Nosso ato de educar, de ensinar, o processo de ensino-aprendizagem, ele perpassa por um mundo que está em transformação, perpassamos também, né, ao levar esse conteúdo à sala de aula, o conhecimento à sala de aula, em um processo constante de compressão dos espaços, de informação sobre essa perspectiva que também nos atravessa e, obviamente, atravessará também os nossos alunos, né? E a primeira estação, ao falarmos sobre mundo, percebemos que a partir do advento da globalização, no começo do século XX, né? Na verdade, no final do século XIX, começo do século XX, em que tudo se tornou mais rápido, a comunicação, o processo de aprimoração tecnológica, enfim, nós teremos a análise e a percepção de que tudo se torna cada vez mais rápido, mais efêmero. E eu deixo o registro aqui das palavras do compositor, né, também intérprete Lulu Santos, em parceria com Nelson Mota, de que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo passa. Que bom que tudo passa. As dores, que bom que nós tivemos momentos também felizes para viver e conseguimos registrar isso com ternura, com educação, com paixão, com vigor, na nossa vida pessoal,
enquanto agentes transformadores, na condição de professores também, e essa percepção nos traz essa análise, né? Certamente, o modo que minha professora fez, né, o meu processo educativo, conduziu na minha alfabetização no ano de 2000, de 2001, não será hoje do mesmo jeito e não pode ser assim. E eu falo isso de uma maneira muito emocionada, porque ao falar para a Prefeitura de Campos, eu revelo aqui um desafio muito grande. Um filme passou na minha mente quando eu estava preparando essa exposição. E digo especificamente porque eu me encontrei de novo com aquele menino de 5, 6, 7 anos em uma sala de aula da prefeitura e que estava ávido ali por conhecimento, e como que o perpassar da ação de uma professora me impactou de um modo positivo. E hoje não falo mais na condição, não estou mais numa posição, na verdade, de uma pessoa que recebe o conhecimento apenas de ouvinte desse processo, mas hoje também sendo um agente. E isso, de fato, é muito emocionante e é muito significativo para mim. Eu pensei, como que eu vou compartilhar com esses professores, que talvez tenha algum aqui que já me deu aula, algum aqui que já passou ao meu lado em outro momento? Será que eu tenho competência? O primeiro sabotador que eu tive que enfrentar é de pensar, por ora, esse espaço já foi ocupado por Mário Sérgio Cortella, por Leandro Carnal, por Djamila Ribeiro, por tantas pessoas que são referências na nossa cultura, e porque eu, Natan, aluno, ex-aluno da rede, hoje posso voltar e dizer isso. E é com essa perspectiva de empoderamento, de que posso sim falar e de que eu posso sim contribuir, que venho hoje aqui compartilhar essas percepções. O mundo mudou, né? As pessoas mudaram, a forma de relacionamento mudou e o mundo continuará a mudar cada vez mais uma velocidade que não poderá ser medida, não poderá ser controlada. Segundo David Le Breton, somos sujeitos históricos, socio-históricos. Então, nós temos uma relação direta com a contribuição e com a correlação dos acontecimentos sociais e também da história. E isso nós sabemos nesta perspectiva e nesta caminhada como professores e como educadores. Logo, quem mudou também neste processo todo em que o mundo muda, e se ele muda e somos sujeitos socio-históricos, quem foi protagonista dessas mudanças diretamente? E aí a pergunta que eu gostaria de deixar como reflexão, farei muitas perguntas de forma específica nesse primeiro momento, vocês vão entender por que eu vou justificar. O que mudou, né? Muitas coisas mudaram. A forma como a gente busca resolver os nossos problemas, como a gente já tem impaciência em esperar, impaciência em lidar com filas. Por exemplo, eu, que sou oriundo da década de 90 ainda, mas tive grande parte da minha infância no começo dos anos 2000, vivenciei muitas vezes fila de lotérica com minha mãe, vivenciei muitas vezes fila de lotérica com meu pai, fui ao caixa de supermercado, enfrentei fila de banco para fazer o pagamento de contas. E hoje eu resolvo tudo isso, os boletos que chegam diretamente, as transações, o Pix está aí para a gente perceber, com o dedo, utilizando o smartphone diretamente. Tudo se torna muito rápido. É possível você se comunicar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, no Japão, por meio do WhatsApp, com uma conversa simples, direta, objetiva, uma percepção outra que vai tornar esta análise cada vez mais rápida. E se o celular trava, se a gente está aqui falando e a conexão vai variar um pouco, a gente já fica inquieto. Quantas vezes aqui, no ano passado, em outros anos, né? 2022 está muito recente, começou agora para a gente falar sobre esse processo. Mas no ano passado, quando o Facebook saiu do ar, né? A empresa Facebook, que é proprietária do Instagram, também proprietária do WhatsApp, que a gente foi lá diretamente ao roteador para verificar o que estava acontecendo, pensando que o problema era na nossa internet, quando o problema era maior, porque a gente tem a necessidade a todo momento de estabelecer conexões, de estar em percepção com esse mundo
que ao mesmo tempo gira muito rápido e nos impressiona, mas ao passo que nós pensamos e desejamos que ele gire menos, também ficamos inquietos. E são essas dicotomias, sobre essas dicotomias que eu quero discorrer um pouco. Muita coisa mudou. A forma como nós compramos, já estamos no marketing 4.0. Hoje, nosso perfil de consumidor, né, nosso perfil de consumo, nós como seres humanos, é completamente diferente de 10 anos. Hoje se compra pela internet, se compara preço. Eu lembro humildemente da minha mãe dizendo muitas vezes na minha infância, e lembro com muita saudade sobre isso, e saudade dela, porque ela já está em uma dimensão superior, né? Mesmo tão jovem, partiu e deixou saudades, mas muitos ensinamentos, sobre o processo de correr preço. Eu preciso correr preço, eu estou falando, vou usar muito dos termos que nós utilizamos então. Precisa correr preço, seja no supermercado, seja verificar em duas mercearias, na vendinha da esquina, precisamos verificar, precisamos analisar essa outra percepção de consumo, de ver o preço de um móvel, vamos ali na antiga, né? Não sei se ainda funciona essa loja no município, da Gavião de Ouro, mas depois eu vou lá e passo para Casas Bahia, depois eu vou lá Ponto Frio e vou verificar onde eu encontro o melhor preço de televisão e qualquer esta analogia. E hoje nós podemos fazer essa pesquisa com um clique. Temos sites especializados que demonstram, mandam alerta, aplicativos, quando o preço abaixa, quando existe uma oscilação, temos outras campanhas, temos outras percepções, e a gente se torna mais crítico. Eu vou pagar pelo mesmo produto mais caro no extra.com.br, quando eu não encontro na americanas.com de outro jeito, a gente já começa a ter uma percepção acusada. E essa forma de relacionamento também muda. A gente acorda pela manhã, se a gente tocar no celular, já tem ali um zilhão de mensagens diretamente pelo WhatsApp. Se a gente ligar a TV, a gente já sabe de diversas barbaridades que aconteceram no Brasil, no mundo, de uma perspectiva outra, e a gente é atravessado por isso. Não tem como mais o nosso cérebro ser uma engrenagem, ser analógico quando tudo acontece em dimensão e esferas sobre a nossa cabeça, de forma digital, de forma rápida, de forma contínua, de forma que a gente não consegue nem medir. E aí eu faço algumas perguntas. O que mudou? Fazemos conexões interpessoais do mesmo jeito de outrora? Isto é, nós estabelecemos amizades até mesmo virtualmente. Hoje em dia, pessoas se conhecem, estabelecem relacionamentos por meio de aplicativos e casam e são felizes para sempre ou não, porque a vida sempre vai perpassar por variações. É por isso que os batimentos cardíacos são representados justamente por oscilações. Se a gente vive em linha reta, se a gente vive sem os altos e baixos da nossa caminhada, de fato, demonstra que não há mais vida, porque nada é retilíneo, nada é uniforme, tudo sempre está em constante transformação, e aí, mais uma vez, utilizamos Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Estabelecemos relações do mesmo jeito. A gente, quando não quer mais ouvir uma pessoa, talvez vai lá e deixe de seguir no Instagram, ou qualquer outro passo que venha nos perpassar. Interagimos do mesmo jeito? Será que em 2012 nós estaríamos utilizando um meio semelhante a esse para poder expor, estarmos juntos, nos capacitando, compreendendo, analisando, compartilhando? Compramos do mesmo jeito? E aí tem um dado específico de uma universidade americana que demonstra, né, how much information, diretamente sobre aquela condição, sobre muitas informações. Hoje passamos quase 12 horas por dia consumindo informação. Somos a sociedade da informação, mas não transformamos informação em conhecimento. Lendo, ouvindo mais de 100 mil palavras diariamente, o que equivale a quase uma Bíblia por semana. Se o nosso cérebro fosse um HD específico, a indicação da universidade é que nós consumiríamos em um total de horas quase 34 gigabytes. E quando nós falamos isso, nós falamos mais do que a memória do nosso celular, mais do que a memória do nosso computador. Então, a gente precisa, de fato, compreender nesta percepção a quantidade de informações que nós recebemos em um dia não seria a mesma quantidade de informação que um indivíduo do século XVII, do século XVI, que passou em toda a sua vida.
Então, essa atualização que nos chega, que nos passa pelo processo de consumo, pelo processo de relação com o mercado e com o mundo, também nos afeta, e afeta diretamente não só a nós, indivíduos, né, como sujeitos do processo educativo, como também a quem nos ouve, quem está em sala de aula. E um expositor sul-coreano fala em um livro muito de contribuições muito específicas, em que a gente consegue já na primeira página analisar sobre uma sociedade do cansaço. Ao mesmo tempo em que a gente vive ávido por informação, por conhecimento, a gente percebe que todo esse processo, que todo esse rolo compressor, esse atropelamento, traz também uma percepção de muito cansaço, de esgotamento. E é por isso que ele demonstra em uma das partes do vídeo, né, da exposição do vídeo, não, do livro especificamente, essa análise. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neural. Estamos falando, obviamente, sem o período de pandemia, porque essa publicação foi anterior. Doenças neurais como a depressão, transtorno de déficit de atenção e com síndrome de hiperatividade, que a gente tem recebido cada vez mais casos em nossas salas de aula, transtornos de personalidade, em imposição de limites, ou a síndrome direta de burnout, que determina justamente a paisagem patológica de doenças do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Quantas vezes nós verificamos que a realidade do Instagram, que a realidade específica do TikTok, não expõe uma vida que é real, uma vida que é palpável. As pessoas são muito felizes, os corpos são muito perfeitos, tudo dá muito certo. E esse excesso de positividade nos faz questionar justamente se nós estamos em interação constante com o mundo ou não. E a Organização Mundial da Saúde classifica a síndrome de burnout, que justamente significa o apagamento, como uma doença do trabalho a ser enfrentada e classificada a partir de agora, em 2022. Por ora, nós estamos esgotados e desmotivados por muitas condições. Isso socialmente, qualquer que seja a nossa área de atuação e de profissão. Sobretudo quando a gente começa a analisar especificamente que o nosso trabalho é dentro de uma sala com 40 pessoas que demandam especificidades distintas. E aí a pergunta que eu faço é: você também se sente atropelada por um rolo compressor? Porque essa percepção que eu tenho neste universo, mesmo sendo estudioso das linguagens e da comunicação. E aí nós temos essas percepções de frases que são motivacionais, mas que podem talvez ter ecos distintos, que é: trabalhe com o que você ama, nunca mais precisará trabalhar na vida. Se não fosse a condição do teórico e do filósofo Confúcio, eu justamente pensaria que a pessoa que falou sobre isso é uma pessoa herdeira, né? Que não perpassa pelas dificuldades e as dinâmicas do trabalho. E eu falo do trabalho, eu não estou falando da educação apenas. Porque essa lógica que a gente nunca vai precisar trabalhar na vida porque a gente ama o que a gente faz, é uma lógica até mesmo tóxica. É uma lógica que vem dizer que não vai existir insatisfação, não será necessário reivindicar, não será necessário debater, não será necessário a posição de incômodo para a gente atingir os objetivos finais. É o que nós chamamos o peso da felicidade perpétua. A gente está com uma face colocada em uma rede social, em uma demanda para um público que dispõe uma felicidade, quando por hora existem processos que a gente precisa analisar diretamente. E por que eu faço tantas perguntas e farei ainda mais? Uma vida não questionada não merece ser vivida, já diria a condição do filósofo Sócrates. O filósofo Sócrates demonstra que esses questionamentos movem, até vamos relembrar um pouco o comercial do canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E quais as perguntas estamos fazendo? Quais questionamentos precisamos fazer para alterar essa realidade social tão discrepante em que estamos vivendo e que vivemos há tantos anos? E Galileu Galilei,
teórico específico que precisou negar em um julgamento por conta de intolerância, por conta de ignorância, por conta de limitações, que a Terra não era redonda, disse no final do seu, e só para identificar e estabelecer, gente, a Terra é redonda, porque hoje ainda existem grupos que questionam essa perspectiva, né? E por si move. Quando Galileu Galilei finaliza o julgamento em que ele confessa algo diferente da evidência científica que motiva a educação moderna e diz e por si move, mais uma vez ele fala que o mundo é grande, que gira e que a Terra era de fato esférica. E a gente precisa entender este mover, este agir. E neste mundo que é confuso, que é de muitas transformações, que é de muitas percepções, nós temos a estação professor. Poderia ser aqui a estação consultor, poderia ser aqui a estação médico, enfermeiro, profissional de saúde, qualquer outra demanda. Porque nós também tivemos na linha de frente diretamente, não nos hospitais salvando vidas, mas tentando salvar vidas diretamente de um outro modo. Enquanto o filho do médico estava sendo acolhido, enquanto outra pessoa estava trabalhando no serviço essencial, nós tivemos a linha de frente tendo que aprender de uma semana para outra, de 2 semanas para outra, condições que não nos foram propostas e evidenciadas cenários específicos completamente adversos. E aí, existe uma cena específica, eu sou apaixonado por contação de histórias, né? Sou suspeito para falar sobre isso, porque sou formado em letras, por opção, porque escolhi, porque acredito, e também por amar a literatura de forma particular, do livro Alice no País das Maravilhas. E essa cena do filme, né, ilustra muito bem um fragmento que acontece. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E a partir de agora eu farei algumas perguntas sobre você, professor. Quem é você? Hoje, como ser humano, como pessoa humana, como pessoa que sente. Como é você como profissional? Como é você como pai, mãe, filho, filha? Como é você como um indivíduo que sente? Quais são os seus sonhos hoje? Uma vida sem sonhos não vale a pena ser vivida, já diria o poeta, né? Quais são os seus sonhos? O que motiva a sua caminhada especificamente? Qual é o sentido de você levantar pela manhã e ir para uma sala de aula, quer seja a sala de aula do município, que aqui estamos falando, quer seja a sala de aula do Estado, a sala de aula da rede federal, a sala de aula da esfera privada, que tem muitos cenários que são diversos, desde uma escola menor a uma escola grande, uma escola que tem várias unidades, grupos educacionais. Quais são os seus objetivos para 2022? Como você chega para começar este ano? Como pessoa, como ser pensante, como indivíduo? Como você chega? E aí, vamos, de fato, analisar. Seus objetivos de 2022 são os mesmos objetivos os objetivos correlacionados diretos de 2012 a 10 anos? Suas necessidades são as mesmas? Você consegue responder para você mesmo onde você estava em 2 de fevereiro de 2012? E por que você continua a caminhar? Você é o mesmo sujeito de antes? Este mundo que gira, 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 parece mais rápido que o movimento de translação e rotação da Terra como uma condição direta? Quais são as experiências mais significativas, maravilhosas que você viveu? Elas são o motivo e o tempero da sua caminhada. Você, nesse mundo que te atropela, que te silencia, é capaz de estabelecer essa representação de significados? Outro dia eu me questionava sobre isso. Mas como eu queria voltar, por exemplo, a ter a experiência de estar morando perto da minha irmã e verificar a minha sobrinha crescer. Mas quando eu estava lá, eu não estava dando essa atenção porque eu estava preocupado com outras dimensões. Parece que a gente só dá valor quando a gente percebe que, mais uma vez, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, nas palavras
de Chico Buarque. Eu queria dizer também e perguntar, porque esse lugar é necessário para que a gente entenda quais são as suas dores e os seus medos. Porque você, como ser humano, também perpassa, né? Sente dor, sente medo. Ainda mais depois desse período que a gente tem buscado atravessar para superar em processo pandêmico. Quantos enlutados podemos ter neste momento, me ouvindo? Eu perdi familiares para a Covid. Eu perdi uma tia querida para a Covid. Minha mãe faleceu no período de pandemia. E aí? Como recompor esse quebra-cabeça, esse moinho que foi desmoronado, esses atravessamentos para, de fato, seguir em frente? É desconfortável pensar nisso? Pensar em você? Mas como você pode projetar uma ação-reflexão em sala de aula se você não pensa sobre você? Sobre as suas particularidades, sobre os seus medos, sobre o que você está sendo reflexo, espelho e referência. E por qual motivo eu pergunto? Porque, professor, nós somos potências, nós somos gigantes, somos vocacionados à eternidade. Como diz Rubem Alves, educar é um exercício de mortalidade. Quantos professores não se mortalizaram no nosso imaginário nesta vida? Quantas pessoas nós já marcamos falando de gente em sala de aula, alunos, que são seres humanos sensíveis e estão conectados a essa realidade. Mas nós somos, sobretudo, humanos. Nossa profissão que talvez seja divina. Pela doação, pela entrega. Por ouvir, por exemplo, eu, ao decidir sobre minha profissão, lá com meu diploma de ensino médio e técnico, olha só, minha formação, técnico em meio ambiente, como que eu caí no universo das letras? Como? Por quê? Eu escolhi esse caminho. E eu ouvi. Você quer ser pobre? Você quer ser uma pessoa frustrada? Sabe como é uma loucura a educação? Mas a gente precisa modificar e fazer imposições de entender que este papel, esta outra condição de pequenez, não é nosso lugar. Não é nossa posição de fala. Somos sujeitos socio-históricos e precisamos entender, mais uma vez, buscar, mesmo através desses atropelamentos, a nossa dimensão, a nossa magnitude, a nossa potência, o nosso tamanho e, sobretudo, o tamanho que é o exercício de educar. Nas palavras de Rubem Alves, educar é um exercício de mortalidade. E humildemente, na minha pequenez, digo, né, e acrescento. E também um convite para viver o desconforto. Espera aí. Em uma sociedade que a gente cada vez mais busca conforto, cada vez mais trabalha de forma exacerbada para conseguir um ar-condicionado. Só que para pagar esse ar-condicionado, nós ficamos 3 turnos fora de casa. Para conseguir ter um carro específico, em meio a tantas questões, e falo como sociedade mais uma vez, nós nem aproveitamos essa condição. Ontem mesmo, vários veículos de luxo parados na marginal do Rio Tietê, em São Paulo, por conta do desabamento de um poço da obra do metrô. E aí a gente pergunta, de que vale um carro que anda 280 km por hora se a gente vive nas cidades a 60, a 70, a 80? A gente vive parado e em uma morbidez que não é produtiva. Mas como viver no desconforto? De que desconforto você fala, Nathan? A educação se mostra cada vez mais difícil. Estar em sala de aula talvez seja cada vez mais desafiador. Enfim, eu estou falando diretamente, e eu quero fazer um adendo aqui, que nós não vamos, não queremos, nem podemos romantizar nenhuma dor da nossa caminhada. Não vamos, não queremos, nem podemos. Eu não acho interessante quando a gente vê uma matéria no Jornal Nacional, quando a gente verifica uma matéria no Jornal da Record, Jornal da Band, qualquer que seja essa perspectiva, do professor que perpassa não sei quantas horas dentro de um bar, uma região ribeirinha, para chegar à sua comunidade escolar. Nós não podemos entender o professor diretamente para além dessas atribuições específicas. E é por isso que hoje eu vou falar sobre
um incômodo diferente. Eu vou falar sobre outra percepção. Nossa profissão é uma evocação ao processo de desconstrução contínua para construir. Precisamos desconstruir verdades, desconstruir percepções, desconstruir o senso comum para conseguir atingir e transformar. E ainda mudar a realidade em que vivemos, por meio do conhecimento, pois ele transforma. Não existe qualquer ação de ensino-aprendizagem sem um processo de desconstrução e sem o objetivo específico de mudar a realidade presente. João Guimarães Rosa diz que viver é um processo constante de rasgar-se e remendar-se. E assim é a vida. A impressão de que é um lençol de elástico. Quando a gente ajeita uma parte, isso seja no trabalho, seja nas emoções pessoais, seja na vivência como família, em amizade, ajeitou de um lado, o outro lado ficou. Parece que a gente não consegue ter o controle e a gente vive ainda pensando que esse mundo está em constante rotação, em que a gente não consegue segurar a água na fluidez de Bauman, pensando nesse sentido, fazendo essa metáfora, essa analogia, que a gente vai ter controle de algo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. A vida não está nem aí para o nosso planejamento. Não está nem aí. Como assim, Nath? Você dizendo a impotência do planejamento? Sim. Quem garante diretamente que você vai conseguir, no dia 18, cumprir aquilo que você se colocou? No dia 21, que vai ser daquele modo? Os imprevistos, as mudanças acontecem. Quantos planos eu fiz para realizar em 2020 e passei de março a dezembro dentro de casa e em julho fui ao cemitério sepultar minha mãe? Historicamente, diante de tudo que vivemos no Brasil, a possibilidade de promover mudança sem atitude pessoal de desconforto, de percepção aguçada, de inconformismo, de analisarmos esta atribuição e essa analogia? Não, não existe. É por conta do desespero de verificarmos o que estamos enfrentando que a gente se move. A gente pensa a ansiedade apenas como algo pejorativo, como algo ruim. Claro, patologicamente precisa ser tratado psicamente, mas essa ânsia por transformar também é benéfica. E aí quem diz, mesmo que ele seja outrora, por hora, para algumas pessoas, tão menosprezado, foi o maior educador deste país. Foi aquele que é reconhecido com maiores títulos de doutor honoris causa no mundo inteiro, patrono da nossa educação. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, mesmo que sejam poucas, mesmo que o nosso processo parece que a gente está carregando água na peneira, pessoas transformam o mundo. Particularmente, eu, Natan Azevedo, não sou professor apenas por um salário, por um emprego, por uma fonte de renda para pagar contas. Também sou. Porque eu preciso suprir as minhas necessidades. Porque eu preciso de respeito. Mas eu preciso, para ter esse respeito, para conseguir essa colocação, me comportar e me impor como tal. Esta é a percepção. Eu me pergunto, o que eu ganho diretamente saindo de um ambiente escolar em que existe ar-condicionado, é uma das mensalidades mais caras da cidade do Rio de Janeiro para ir ali na Rocinha, justamente em um ambiente insalubre, que pode existir uma troca de tiros de uma hora para outra, porque nós sabemos dos constantes cenários de violência, tendo que ter dedos para falar sobre alguns assuntos, estar em vulnerabilidade. Como que nós percebemos e nós analisamos o poder da nossa dimensão de ser imperfeito? O que você ganha, Natan? Eu ganho não aqui. Eu ganho como evolução do ser humano, eu ganho como evolução do agir e, sobretudo, eu cumpro a promessa que eu fiz para mim mesmo, que eu contribuiria para que outras pessoas também fossem transformadas pelo poder, pelo processo educacional. Eu sou professor, pois acredito fielmente que sou um agente de transformação. E Manuel de Barros fala de forma muito linda, de forma muito específica, e eu amo Manuel de Barros, sobre esta perspectiva, que a busca do ser humano vai ser constante, eterna. Nós somos caçadores de utopias. E aqui ele expõe: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado, enriquecido.
Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E aí, quando ele utiliza essa metáfora de renovar o homem, vendo a melhor parte dele, é o que nós pensamos. Nós não podemos ser pessoas apenas que sujeitos, profissionais, estamos ali para cumprir um conteúdo enrijecido, para preencher um diário, para lamentar, Deus me livre, de errar aqueles pontinhos especificamente. Não estamos aqui apenas para isso. Para além, nós somos professores, e eu sou professor e digo isso em primeira pessoa, por um sentido de vida. Sobretudo, entre as outras profissões, na área de educação e saúde, a gente precisa ser profissional por um sentido de vida. Quantos médicos nós verificamos, infelizmente, que chegaram à profissão por conta de uma estabilidade, que chegaram à profissão por conta de uma recompensação monetária? E eu quero querer acreditar que são poucos, mesmo que outros dados e números indiquem mais. Eu quero crer que o número de professores que acredita que a educação é um sentido de vida e por isso escolheu o magistério tenha sido escolha primeira e não a última opção de trabalho. O trabalho dignifica o homem, mas, sobretudo, ele precisa transformar. A gente precisa encontrar um sentido. E aí chegamos à terceira estação, aluno. Esse indivíduo que, por ora, causa tanto conflito, é um ser tão plural porque é humano. E aí o que eu pergunto, o mundo mudou, nós mudamos. Aprendemos do mesmo jeito? Nós precisamos desenvolver novas capacidades, novas habilidades, novas competências, novas análises, de saber mexer no celular, de saber demonstrar diversas condições, e eu agradeço as pessoas que estão, de fato, sinalizando positivamente, agradeço as pessoas que estão aqui, nós temos mais de 1.000 colaboradores, né, servidores, de profissionais da educação, seja do corpo técnico-pedagógico, técnico-administrativo, professores, nos ouvindo neste momento. Aprendemos do mesmo jeito? Não, nós tivemos que desenvolver diversas outras habilidades. E aí eu pergunto, por que ensinamos do mesmo jeito? Será que a aula que foi programada lá na minha alfabetização hoje dá conta? Não. Na sua? Talvez também não. E eu, na verdade, digo talvez não. Certamente não. Você gostaria de ser seu aluno? Eu sempre me perguntei isso. Sempre. E mesmo nos dias desmotivados, né, que estava com desmotivação, né, de cansaço, eu saí de sala de aula, poxa, eu poderia dar uma melhor versão ainda. Quantas vezes cheguei com uma aula perfeita, preparada para elencar em projetos sociais, trabalhei à frente do Mulheres 1000, Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social, no Instituto Federal Fluminense Campus Guarulhos, estive diretamente em um processo de ajudar letramento, e ali eu perguntava em muitas circunstâncias. Cheguei com uma aula perfeita e não existia sintonia na classe para aquilo. Porque às vezes a gente precisa parar e o conteúdo se torna secundário para a gente ouvir. Para a gente entender que aquele ser humano, como nós, naquele dia também pode estar carecendo, pode estar passando por um dia que não seja tão bom assim. As mudanças do mundo afetaram a você, professor, a mim, professor. E ao seu aluno também, ao nosso aluno também. Ele também está passando por tudo isso. E a pergunta que quero fazer é por que a escola se tornou um espaço que afasta o aluno? Eu lembro com tanta ternura de alguns momentos na escola e queria que os alunos também pudessem evidenciar e vivenciar, na verdade, esta provocação. E eu digo, talvez, que a gente não tem comunicado com o mundo dentro da nossa sala de aula. Em um mundo em que cada vez mais a pluralidade, a inconstância e as mudanças têm sido evidenciadas. Nós queremos fazer com que um aluno que pensa digitalmente, que nasceu no ano de 2015, que está chegando agora para a escola, educação infantil, ele quer que ele fique parado, sendo que ele já nasceu em um mundo que existia o WhatsApp, YouTube, ele é estimulado, o cérebro dele a todo momento, para e me escuta, para e anota, para e faz... Não é mais assim que funciona.
Nós temos persistido em um modelo tradicional de repetição, que recorre à cópia, que recorre ao cumprimento de protocolos, envio de documentos formais, cumpri isso, fechei. Queria eu sentir todos os dias da minha vida o prazer que eu tenho quando eu falo assim, diário enviado, ou quando eu anoto, e quando eu faço um sem qualquer tipo de rasura. Queria poder dizer isso, mas, infelizmente, nossa ação profissional não está atida apenas a isso, ao método reprodutivo. Permanecemos insistindo neste sentido, talvez por isso que não tenhamos prazer em exercer a nossa profissão e não nos empoderemos desse contato, dessa nossa grandiosidade, dessa nossa vocação. Temos um anseio de uma sociedade melhor. Nós estabelecemos a todo momento as nossas inconstâncias de satisfação, mas nós não estimulamos o senso crítico. Ao falar apenas que o sujeito é o professor Natan deu aula. O professor Natan, sujeito, deu aula, predicado. Não possibilitamos o protagonismo. O que você traz aí do mundo? O que você quer relacionar? O show que você verificou, sua possibilidade, o que você viu na sua rua, o que tem que vivenciar dentro da sua casa, para que a gente possa ajudar essa transformação. Não fazemos com que o cérebro que nasceu digital utilize suas potencialidades de inovar, criar, ser estimulado de modo proveitoso. E a gente, eu estou falando aqui, entendendo a escassez dos nossos recursos. Talvez, infelizmente ainda, né, de modo nacional, a gente tenha que enfrentar essas demandas, mas estimular de forma proveitosa uma roda de leitura, um debate de conversa, trazendo uma imagem, oferecendo outras perspectivas e outras visões de mudança. Pior, desacreditamos dessas potencialidades, dizendo que estão fadados ao fracasso, dizemos que não vai ter jeito, dizemos em muitas questões. E eu digo a você, nós, professores, também sofremos, eu sei, eu sofro junto, eu estou em sala de aula do Ensino Fundamental 2, eu estou em sala de aula do Ensino Médio, eu estou também numa lógica em que, pior, muitos pais pensam, né, na rede privada, que nós somos um produto. E eu sei que eu não sou um produto, e eu não aceito que eles me tratem como um produto. Todavia, nós precisamos entender que existe uma diferença do sofrer do aluno e o nosso sofrer diretamente. Nós somos os profissionais, maduros, adultos, outorgados por lei para tal. Eles são os aprendizes. Para mudar, precisaremos aprimorar o diálogo, mudando a nossa abordagem, estabelecer novas conexões, ouvir o que eles têm para trazer. Professor, poupe a sua garganta. Deixe o aluno falar também. Torná-los protagonistas sem medo. Quando a gente fala torná-lo um protagonista, parece que a gente não vai estar mais no controle da sala de aula, que a gente não vai ter regência de turma, que a gente não vai ter mais qualquer outra possibilidade. Não. Tornar o aluno protagonista é ouvir o porquê do choro. É entender porquê da reação agressiva. Porque essa reação agressiva pode ser também um pedido de socorro. Nós temos que fazer isso. Não é uma opção. Temos que. E mais uma vez eu digo, não vamos, não queremos, nem podemos ignorar que a realidade é difícil e que carecemos de dispositivos. Mas eu queria dizer por que é difícil mudar a educação, seja no município do Rio de Janeiro, com 7 milhões de habitantes, seja no município de Campos, com 510 mil habitantes, seja em São Fidélis, seja em São João da Barra, seja no município ribeirinho, cada um vai apresentar uma especificidade, uma dimensão específica. E vai demorar porque nós perpassamos por seres humanos. A nossa atitude, o nosso fazer. Por meio de políticas públicas, gestão educacional, mudança de cultura docente. Quantas vezes eu estimulado, querendo fazer um projeto, um colega virava para mim, está fazendo isso porque você é novo, você é recém-formado, daqui a pouco você desiste. Não, não podemos. Se a gente não tem uma palavra de encantamento, de motivação, talvez deixe, já que ele quer fazer, vai lá seguindo, já que ela quer fazer, realiza. Faz, porque eu também já ocupei esse lugar. Ou de que modo posso contribuir? Pode ser digitando uma coisa? Como fazer? Diante das nossas ferramentas. De ação, receptividade da comunidade escolar. Temos a certeza de que não é uma tarefa simples. E aí, eu utilizo para vocês, essa analogia muito simplória e específica. De que é mais fácil, né? O que é mais fácil mudar? Conduzir o transatlântico, que é a educação, o cruzeiro, que é a educação,
ou a pequena habilidade, a dinâmica de uma lancha, especificamente. Para a gente fazer a manobra desse transatlântico, temos tentado há anos, sendo descontinuados, enfim, perpassando por diversas outras ações. Mas, infelizmente, é a nossa realidade e eu, particularmente, sabia que teria que enfrentá-la. A sociedade da tela não quer esperar mais que a velocidade de um toque. Como as pessoas que anseiam por mudança, não podemos, em hipótese alguma, acreditar que temos uma geração que está chegando agora, em 2022, à nossa sala de aula, de seres humanos está perdida. Não tem jeito não, depois de 2 anos de pandemia, depois de tudo que já era difícil. Já era. Não podemos. Eu não admito aceitar isso, porque eu tive profissionais que não aceitaram essa realidade para mim. E pela ação deles, eu fui transformado. Ou que não podemos fazer nada. Melô da Gabriela, né? Jorge Amado. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Precisamos entender que somos aliados. Não estamos aqui guerreando entre nós. Precisamos estabelecer diálogos, nos fazer ouvidos, reivindicar com plausibilidade sobre as nossas reivindicações. Nessa trincheira, nessa guerra, utilizo aí uma imagem metafórica, cinematográfica, para demonstrar que quando um cai, o outro puxa para levantar. E é assim que nós vamos seguindo. Até um dia alcançar, quem sabe, o projeto de uma educação menos escassa. Professores, temos autorização para transformar. Transformemos, não deixemos. Para isso para trás, para além, mais do que conteúdos e currículos limitantes, precisamos falar sobre o mundo que os discursos nos atravessam. De que adianta ter cumprido o conteúdo de morfossintaxe, de sintaxe, de ciências, de biologia celular? De que adianta ter feito todas as rodas de leitura que estavam previstas se a gente não acrescentou humanidade ao ser humano? Sensibilidade. E isso eu falo diante de muitas questões que a gente talvez não perceba. E eu falo também quando eu tive que voltar, mesmo que no ensino remoto, à sala de aula, depois do falecimento da minha mãe. Que eu contei com um silêncio e até mesmo com um vídeo de homenagem, especificamente, dizendo para eu continuar a ter força. Minha mãe dormiu em um sábado, não acordou em um domingo, 57 anos, vítima de infarto. Eu fiquei 4 meses sem vê-la, em isolamento rígido de cumprimento, para não pensar na possibilidade de ela ter sido contaminada por Covid. E como aqueles alunos, com aquele silêncio, com vídeo, com mensagens, que inundaram o WhatsApp, Instagram, me acolheram em minha humanidade, em minha carência, na minha falta de força. Eles foram meus aliados. Estamos do mesmo lado da trincheira. Natan, como fazer? Sugere. Zygmunt Bauman diz sobre essa geração que é líquida, que é transitória, que refuta tudo, que tende a essa percepção por conta desses dispositivos tecnológicos e dessas novas relações de poder, de consumo, de mercado. E ele fala diretamente de um desastre que estava para acontecer, né? Desastre que vem do latim ausência de astro, luz, referência. Precisamos, então, nós sermos referências para esses alunos. Tanta influência negativa que existe. Talvez é o nosso falar, é a nossa inspiração que mude este propósito. Em que teremos que nos transformar? Natan, você quer que a gente faça dancinha para comunicar com eles? Não, até porque você não tem faculdade para isso. Só se você for professor de dança, professor de artes para isso. Eu estou falando sobre outra questão. Eu não estou falando para você ser TikTok. Eu não faço gravação de TikTok diretamente, não. Mas eu tento entender de que forma eu estou em interação com esse universo que é deles. Eu não posso ignorar que essa é a nossa realidade. Você não pode ignorar que essa é a nossa realidade. Pequenas atitudes para grandes efeitos. Parece que a gente anda e está carregando água na peneira. E aí eu lembro de Manuel de Barros, mais uma vez, viram que eu gosto muito dele. Quando ele demonstra esse registro aqui, que eu desde para a fabulação, ensino fundamental 1, já fui coordenador de língua portuguesa, ensino fundamental 1, esse texto dá para ser trabalhado de forma muito específica, tanto no 2, como o trabalho do ensino médio, até mesmo em turma de pré-veste, que exige outra demanda, né,
do desafio do vestibular, do desânimo, de até de desistir dos seus próprios sonhos. E lerei para vocês. O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge, mendigo, ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. Quantas vezes fazemos pedras darem flor? A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Eu me identifico muito com esse menino que carrega água na peneira e que vive por essa utopia ainda, mesmo diante de todo o cansaço. No processo pandêmico, foi a arte, foi a cultura, foi a ação do professor tão desvalorizada pela história desde 1500 que fez a diferença. Precisamos nos empoderar sobre essa condição. Repensar em tornar a influência positiva, sem um positivismo tóxico. Possibilitar diálogos como ponto de partida. Trazer os fenômenos para a sala de aula. Adequar o vocabulário, condições que são simples, e tornar as informações acessíveis para gerar conhecimento. Ter sensibilidade para abordar as diferentes realidades. Você que trabalha no centro de campo tem uma realidade diferente daquele professor que trabalha na zona rural, que vai ter uma realidade diferente do professor que trabalha dentro de uma comunidade carente, que vai ter uma realidade diferente, comunidade carente que eu falo é marginalizada dentro do perímetro urbano, vai ter uma realidade diferente de um professor que está educando neste momento no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul. Nós vivemos de realidades distintas, nossas realidades são distintas. Contem histórias, atraiam esses alunos para vocês no sentido da fabulação, no sentido do poder imaginário. Isso não está a cargo apenas de professor de língua portuguesa, do professor específico que vai narrar, que vai contribuir, que vai pensar, que vai relatar diretamente sobre essa condição. Mas também a história da eletricidade, a história de por que a fórmula é chamada de Bhaskara. Isso talvez atraia todo ser humano. É convidado à fabulação, é convidado a esse universo. Quando a gente diz a alguma pessoa assim, não te conto o que a pessoa fala, você vai me contar? Sim, você tem atenção no primeiro momento. De que modo, com o nosso recurso, com a nossa oratória, com as nossas estratégias metodológicas, que podem ser até mesmo simples, poderiam ser melhores, mas ainda simples, estão fazendo. Hoje, a palavra da comunicação, do marketing, é o storytelling, em que a gente fala sobre a história, a experiência, a verdade, compartilhar a emoção, a percepção viral, contar histórias de marcas, né? Como surgiu o Magazine Luiza, Magalu. É isso que hoje a gente gosta de ouvir e saber. E a gente percebe que foi convidado a isso na escola, o início de tudo. Educação infantil, o segmento é primordial no desenvolvimento de aprendizagem. É ali que tudo se transforma. Por que não falar sobre identidade, trazendo uma reportagem falando sobre a história de pertencimento deste aluno? Identidade não significa uma distorção desse processo. Identidade significa a percepção de dar a esse aluno um processo de identificação com aquela sala de aula, com aquela realidade distinta. Não adianta falar de relações diretas do campo para o menino que vive no cimento.
Não adianta falar sobre o cimento, sobre uma realidade específica de ônibus, poluição, buzina, exemplos, quando o menino vive no campo. Nós temos essa sensibilidade, essa capacidade. Eu acredito no professor. Esta reportagem pode ser abordada em história, pode ser abordada nos conceitos finais de ciências do 9º ano. E fala sobre a nossa cidade, sobre o nosso retorno. Pertença. O canal Campus Macaé é o segundo maior canal do mundo. Está à frente até mesmo do maior canal comercial, mesmo tendo sido construído com mão de obra escrava, que é uma condição triste da nossa história. Tem uma riqueza estrutural e de percepção que a gente desvaloriza. Perpassa por esse monumento quase que diariamente, talvez, e ignora. Esse aluno precisa entender essas histórias. Ricardo Boechat morreu num acidente de helicóptero, um jornalista no ano de 2019, e ali a gente percebeu essa condição da humanidade. Esse senhor está aqui vendo uma mulher tentar tirar o motorista das ferragens porque existia risco de explosão no acidente que motivou. Por que ele não foi ajudar? Mas eu não quero lançar o olhar só sobre esse aqui, não. Eu quero lançar o olhar sobre quem tirou a foto, de quem estava tirando a foto da mulher. Como sociedade, nós temos sido a mulher para salvar a vida ou apenas um espectador? Precisamos falar para ele também do peso da felicidade perpétua. Que a vida perpassa por instabilidade. Que a colocação de crescer e ser visionário, sim, nós precisamos falar sobre essas realidades e dar esperança. É falar que a vida é real e de viés. Representatividade. Elza Soares veio a falecer no dia 20 de janeiro. Uma mulher que é símbolo feminino, símbolo de denúncia do racismo. A partir desta notícia que passou no jornal, Natália, ele não assiste jornal, que você pode contar para ele quem é Elza Soares, que ele não conhece Elza Soares, mas você conta para ele o que é Elza Soares, quem é Elza Soares. Ela denunciou que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Ela demonstrou essa condição. E temos representatividades femininas em campos. Benta Pereira não pode ser apenas uma rua ou um busto perto da Câmara Municipal. Temos de dizer do pioneirismo dessa mulher. Pioneirismo que está representado no brasão do município. Que diz que aqui, no caso Campos, até as mulheres lutam pelos seus direitos. Quando disse até as mulheres, porque não era a condição da mulher naquele momento lutar. Precisamos falar sobre o discurso que erotiza, o discurso justamente que deprecia a condição feminina. Mas, Natan, eles gostam de ouvir apenas esse tipo de funk, esse tipo de música. Mas eles vivem em uma outra realidade. O que eles presenciam diariamente? Para você exigir dele aquilo que o mundo não dá. Talvez seja por meio da sua palavra que uma semente seja plantada. E aí, falo com muita tristeza, repúdio, indignação, consternação sobre a morte do congolês naturalizado brasileiro, porque chegou aqui há mais de 13 anos, espancado até a morte porque reivindicou o seu próprio salário. Isso aconteceu há 8 dias na Barra da Tijuca, um dos bairros mais caros da cidade do Rio de Janeiro, cidade onde estou. Por conta de R$200, uma história ceifada. Esse jovem que veio para o Brasil buscando um sonho. E mais uma vez a gente pode atualizar e questionar quais são as nossas relações com os indivíduos oriundos de África. Que o racismo estrutural é uma das feridas maiores, se não a maior, da nossa sociedade, que a gente precisa combater como postura diária, como combate na abordagem de linguagem, e entendendo que os cenários são desiguais. Se você tem a oportunidade de educar em alguma escola privada, alguma outra realidade que seja melhor do que você atua diretamente no município, no estado, qualquer que seja, você vai perceber que existe uma diferença étnica grandiosa. Pegue o trem no Rio de Janeiro, pegue o metrô, que você vai perceber isso. O metrô que vai em direção à periferia tem um tipo de público, uma característica. O metrô que vai em direção à Zona Sul
direção às áreas ricas tem outro tipo. Porque essa segregação foi imposta e tão bem imposta que a gente nem questiona, que a gente nem reivindica pela mudança. Denunciemos para mudar. Nós não podemos dizer que essa vai ser só mais uma morte, mas nós não podemos naturalizar e normalizar a barbárie da perda de vidas. Professores aqui que certamente já reconheceram corpos de seus alunos. Professores aqui que já tiveram alunos assassinados, vítimas de uma bala perdida, vítimas do tráfico. Professores que perderam no seu constante enxugar gelo. Mas nós precisamos entender que se salvarmos um, nós salvamos muito. Se a gente for com o objetivo de salvar um e salvar 10, meu Deus. Salvarmos 10, meu Deus. E aí, eu só quero ser feliz. Essa é a realidade que ele diz e que canta. E precisamos entender, nós somos poderosos. Nosso discurso também é poderoso. E a gente pode mudar. Qual será a nossa prioridade pós-pandêmica? Falar sobre conteúdos? Tentar buscar, fazer uma atitude além? Ou ouvir e acolher alunos que estão enlutados, alunos que estão sedentos do convívio, de reconhecer seus colegas, de estarem juntos de novo. Seres humanos como nós. E a leveza tem que ter sempre seu lugar. Quando a gente enfrenta essa ação com leveza, tudo pode ser um pouco menos difícil, não mais fácil. Aqui eu utilizo um exemplo de uma aula que dei sobre pontuação, como falar sobre pontuação, tanta regra, tantas especificidades na vírgula, que eu utilizo um meme. Estava em alta à época. É para glorificar de pé quando eu finalizei aquela aula, porque até eu mesmo já estava cansado, torto de falar sobre normatividade. Que pode, que não pode, que pode, que não pode, que não pode. Imagina ele. E eu estudei isso quando eu estava cansado. Eu preciso ressignificar a vírgula, ponto e vírgula, por que eu uso, trazer exemplos do cotidiano. Se você quer dizer, olha, reticências, isso, trazer. Eu sou uma pessoa que sou ávido, amo memes, e gosto desse universo risada, com outras condições, e eu fico analisando sempre reportagens e tudo mais. Essa aqui me chamou a atenção, e eu tiro foto mesmo, mando para eles, trago para a sala de aula. Bola de fogo, Caluta de Matar, no RJ1. O universo específico que veio da comunidade e que as pessoas conhecem. Essa senhora fez uma piada que eu passei mal de rir no horário do almoço, sobre essa perspectiva do calor, da dificuldade. E quando você gosta de memes, você traz essa condição, eles até vão te tratar com uma leveza maior. E aí eu não tenho vergonha de dizer que ontem eu virei um. Eu abri uma página ontem na condição específica lá e vi que eles fizeram essa perspectiva de iniciação. Em uma escala, Natan, como foi seu início de 2022? Eles pegaram fotos minhas, enfim, e fizeram isso. Praia, leitura, fantasia de carnaval, brincadeiras que eu fiz dentro de sala de aula, falando sobre a condição dessas condições. E eu ri. Que bom que eles estabeleceram esse tipo de conexão. Eu não quero ser um sujeito que apenas abre e fecha válvulas. Eu quero ser um sujeito humano. E se eu sou expressivo de modo que ele reconhece, eu quero me comunicar desse jeito. Uma exposição de congresso eu levei MC G15, daquela música Deu Onda, de Gregório de Matos a G15, o pensamento crítico a partir de diálogos entre a literatura brasileira e a música contemporânea. Talvez seja a música que a gente possa aproximar. Quando ele fala lá no romantismo, quando a gente diz sobre uma pátria idealizada e a gente traz a Aquarela do Brasil, quando a gente fala sobre o excesso de romances, a gente precisa realizar. Quantas vezes eu, Natan, critiquei algum gênero? E hoje eu já não coloco assim mais, não. A autoridade dessa caminhada me fez de uma forma diferente. Felipe Ret, critiquei muitas vezes, é um rapper. E a música que saiu como mais ouvido no ano passado foi a sugestão de um aluno para mim. Eu acho que essa música parece muito com você. Eu falei assim, gente, esse aluno deve estar fazendo piada para comigo. Fui lá, ouvi, amei. Me desconstruí. E foi a música que eu mais ouvi em 2021. Porque a música faz isso. A arte, a sala de aula, transcende. Atravessa. Coloquemos nessa condição de desconstrução. Para entender, como João Guimarães Rosa diz, que mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. E a pergunta que eu quero dizer, né, e falar, vocês, servidores públicos,
nós que servimos ao público, a mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas. Vamos realizar, vamos desconstruir. Eu tenho fé e acredito nessa posição. Que recordações você tem de seus professores e da escola? Você, professor, tem? Queria compartilhar com vocês esse vídeo, já para daqui a pouco começar esse momento e encerrar a minha fala. O Renan. Oi. Perdão, Natan, a gente não está ouvindo o áudio. Tá. Eu vou tentar. Obrigado por sinalizar, Tim. Vou parar aqui e voltar para compartilhar de outro modo. É porque eu não fiz o cronograma. Eu fui um aluno, sabe, Tim? Eu fui um aluno que não percebeu a orientação. Vamos lá. Agora estão ouvindo? Está ouvindo? Estou te ouvindo. E se não fosse o poder da mudança da educação. Conseguindo ouvir o vídeo? Então, o meu sonho é que toda criança que passar por uma escola possa viver uma grande experiência de mudança. Curioso, educação para minha família e educação para mim sempre foi um bem grandioso. Meu pai não conseguiu aprender a ler e escrever, ele não era alfabetizado. E a minha mãe foi alijada da escola porque aos 5 anos de idade ela recebeu de presente uma enxada para capinar a terra. Eu acredito que o fato dos dois não terem tido acesso à educação fez com que eles compreendessem com muita profundidade que aquele era o bem mais precioso que eles poderiam nos dar. E hoje, como professora, tenho uma profunda consciência de que eles estavam certos. Na minha sala de aula, eu lembro que estudavam crianças que tinham acesso a bens culturais que eu não tinha. Eu cresci numa casa sem livros. Tanto que eu passei pela primeira série e eu não aprendi a ler. Aí eu encontro essa professora. Gente, é difícil falar até hoje. Uma professora maravilhosa. Ela, num dado momento, ela me chama até a carteira dela. Eu imagino que ela vai brigar comigo. Ela descobriu que eu não sei ler e ela vai me dar uma bronca. Para minha surpresa, ela não queria me dar bronca. Ela me colocou no colo. Ela acreditou que eu pudesse aprender. Ela se engajou e se esforçou para que eu aprendesse. E aquilo que a professora Creuza fez foi tão grandioso que ali no colo dela, naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não quero ser invisível. Eu quero ser professora. Porque não deve haver na vida nada mais importante para fazer do que provocar numa criança a mudança que essa professora provocou dentro de mim. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras é, antes de tudo, a manifestação do meu desejo de ressignificar o espaço escolar. Quando eu decidi desenvolver o projeto Mulheres Inspiradoras, eu tinha passado por um profundo processo de mudança na minha concepção do que é ser professor, do que é promover uma educação transformadora. E aí o projeto foi criado nessa perspectiva de oferecer para as estudantes e para os estudantes a possibilidade de ressignificar o olhar para a mulher e de se inspirar em modelos de mulheres que provocaram mudança e transformação social. Demorou a vir o reconhecimento, mas eu acredito que o que me dava força de continuar nesse processo era ver a mudança acontecendo na sala de aula. Para mim, ser a mudança é ser uma pessoa que consegue olhar para o outro com empatia, porque a educação é, antes de tudo, um processo de humanização. E como humanos, cada um de nós é único. Ser professor foi a coisa mais importante que eu poderia fazer da minha vida. A gente pode ter o presente de se eternizar nas memórias de uma criança e de um adolescente. Eu não conheço nada mais precioso do que isso. Por exemplo, hoje eu lembro da minha professora Creuza, que foi minha professora há quase 40 anos atrás. Olha o tamanho disso. Então eu considero
uma honra e, sobretudo, eu considero que eu estou honrando o legado do meu pai e da minha mãe, podendo falar para outras pessoas que a educação é a grande mudança. A educação é uma grande mudança. Às vezes, basta um olhar com empatia. E eu vou compartilhar um outro vídeo que e aí eu vou contar um pouquinho da minha história para com a educação. Uma vez fui garoto propaganda do lugar que eu sempre amei e sonhei estudar. E esse dia eu senti qual era a dimensão do meu processo de realização. O Instituto Federal Fluminense, Campus Campo Guarulhos, em uma zona tradicionalmente marginalizada da nossa cidade. Eu falo nossa cidade porque eu ainda estou falando para vocês em Campos. Transformou a minha vida. Foi no ensino médio que eu aprendi a ser leitor cada vez mais. Mas isso não seria possível sem uma primeira professora. Por favor. É sim possível eu correr atrás e investir nos meus sonhos. Você aprende aqui, exercendo uma prática cultural, a cidadania. Muitas coisas que eu fiz de arte, que eu conheço de arte, foram por causa do IF. Você entra, faz médio, faz técnico, faz faculdade, faz mestrado, faz inglês. Eu não imaginava que a minha vida se transformaria tanto. Nossa formação está diretamente ligada a ser empreendedor, a buscar trabalhar para uma sociedade melhor. Você tem mais portas abertas, nesse sentido, mais preparo. Você sai preparado para o mercado de trabalho. Como se a mente desse uma expandida depois que eu entrei aqui. A educação transforma completamente. E o grupo que preparou essa dimensão, felizmente, me colocou ali no final, por uma imagem metafórica, numa sala de aula que eu estudei. Na sala de aula em que eu pude diretamente transformar. Tim, vocês conseguiram voltar até aqui? Só para a gente finalizar. Sim, estou aqui, okay. Estamos todos. Ok. Eu tenho fé e acredito na força do professor. A educação transforma, essa é a nossa utopia. Nós somos meninos, meninas que carregamos água na peneira. E esse dia foi muito simbólico quando me formei na graduação em letras. O filho da empregada doméstica, que só estudou até a 4ª série primária, pôde ali pegar o primeiro diploma de ensino público e trazer para a sua família. Eu, caçula de 4 filhos. Hoje eu moro em um endereço em que a minha mãe trabalhou como empregada doméstica na cidade do Rio de Janeiro. A educação que me trouxe até aqui. Esse mundo de possibilidades foi possível por conta disso, exclusivamente. Porque eu tive olhares com empatia. Eu quero sinalizar 2 desses olhares. A professora que está à sua esquerda no vídeo se chama Marília Siqueira e foi minha professora na graduação de gramática, de incentivo à leitura e minha orientadora. Ela marca a minha caminhada e permanece viva nas minhas palavras a todo momento e está aqui neste momento falando e, graças a Deus, está viva com saúde. E a que está do meu lado direito foi minha professora de língua portuguesa no ensino médio. Ela me motivou em muitas provocações com um incômodo, fazendo motivações de trabalho, orientações de leitura, a amar e ser hoje um vocacionado a esse universo. A professora Aida. Aida se eterniza na minha fala, Marília se eterniza na minha fala. Como que eu sou grato por ter tido as 2 como exemplo e muitos outros como exemplo. E aí eu quero falar, parcialmente, se tiver algum professor, colega aí da Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, que eu estive lá entre os anos de 1999 e 2005. E esse menino inquieto aí, vestido do Dia do Índio, que pensa que falo sem parar neste momento, como questionava dentro de sala de aula, como que eu colocava aí o desfile de 7 de setembro e essas percepções. Minha mãe sempre entendeu o valor da educação e mesmo que as pessoas desacreditassem daquele processo, é uma escola pública, não vai ser educado de outro jeito, é aquilo que ela poderia me ofertar e está em sala de aula. E eu pude ofertar. E eu não sei se tem alguém aqui que pode mandar esse recado para ela, talvez ela já tenha se aposentado, da tia Lúcia.
tia Lúcia, que alfabetizou nos anos de 2000, 2001, 2002, na Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, no Jardim Carioca. Essa professora marcou a minha vida e me ensinou ortografia, a leitura, e o trabalho da professora Aida e o trabalho da professora Maria não seriam possíveis, nem essa palavra seria possível, se ela não tivesse um olhar para mim de empatia. E eu falo isso com muita emoção. Certa vez, depois de anos, por volta de 6 anos atrás, ela estava na igreja e eu passei por ela, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, e falei: oi, Lúcia, tudo bem? Não ia chegar barbado falando tia Lúcia, né? E aí falei assim: oi, Lúcia, tudo bem? Ela virou para mim, não sei se você se recorda, ela virou para mim e falou assim: Natan, eu não sei dimensionar para vocês o sentimento que isso me traz. É por isso que eu quero acreditar todos os dias que eu encontrarei o Natan, que eu poderei mudar a realidade do filho da empregada doméstica, que eu tenho que me fazer educado e acessível para diversas outras condições, e que eu não trabalho apenas para pagar contas, mas para transformar. E na música Travessia, por isso que eu falei sobre travessias em 3 estações, já não sonho. Hoje faço com o meu braço o meu viver. E isso só foi possível pela educação. Que recordações desejamos que os nossos alunos tenham de nós e da escola. E para finalizar, registro com encantamento a máxima de Enfio. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente que está dentro de você, professor, e que será plantada. Botem fé em vocês. Botem fé nas sementes que sairão daqui e serão plantadas em sala de aula. Em Travessia, vamos desconstruir cenários educacionais, verdades admitidas, que tudo está perdido, para dialogar com o mundo e transformá-los. Construindo uma sociedade menos desigual, mais justa, em que a gente não enfrente racismo, que a gente não enfrente preconceito à mulher, que a gente não enfrente preconceito pela liberdade, a diversidade sexual, a diversidade religiosa, porque o ser humano, em sua essência, mesmo nesse mundo em constante transformação, permanece plural. Com muita honra, com muito agradecimento e emoção, eu entrego essa fala para os meus antigos professores e hoje colegas de trabalho. Se a gente quiser estabelecer qualquer comunicação, esses são os canais. Muito obrigado por terem me prestado o ouvido precioso e a atenção preciosa de vocês neste momento. Obrigado mais uma vez à Secretaria de Educação do município de Campos de Goytacazes, à Prefeitura de Campos, pelo convite voluntário para estar aqui e compartilhar experiências e, de fato, desconstruir cenários para que a gente possa, de fato, motivar e continuar caminhando na nossa constante ação de fazer e transformar. Muito obrigado. A gente é que agradeço você imensamente em nome da Prefeitura Municipal de Campos de Goytacazes, da SEDUCT, a nossa Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e também os nossos queridos amigos aqui que estão organizando de forma grandiosa esse evento, a Escola de Formação de Educadores Municipais, a EFEM. Muito obrigado. Natan, o nosso tempo está aqui, a gente extrapolou 4 minutos, mas você foi cirúrgico, foi perfeito. Os nossos comentários, só elogios a você, só uma excelente reflexão, obrigado. Então destacaram para mim aqui, antes de falar contigo da sequência, eu agradeço também aos profissionais da Escola Farol São Tomé, que estão marcando presença também, Escola Municipal Donana, Escola Municipal Tarcísio Siqueira Cordeiro, entre tantas outras que estão aqui participando conosco, só elogiando. Chegou um comentário aqui, interação com o palestrante. A Sandra Mota disse: penso que a desconstrução começa pelo olhar afetivo em relação aos alunos. A integração escola e família é fundamental. Isso é fato. Você falando, eu fui observando que os nossos currículos até em alguns pontos se encontram. Pela questão da arte, eu sou animador cultural aqui da rede há 16 anos, e a gente promove arte e cultura. Já estive em escolas, no momento eu estou aqui na Secretaria
atuando aqui especificamente. E a questão da comunicação, eu também sou do marketing, tenho formação em marketing, não tenho letras, infelizmente, mas a arte me promove a leitura de bons textos sobre o RH, então tem essa questão da empatia, de humanidade, de entender, olhar o outro com outros olhos, entendeu? E fui educado por uma mãe professora que me ensinou que a gente só deve interferir na vida das pessoas se for para melhorar. E isso é fundamental. Perfeito. Você citando as redes sociais, hoje em dia nas redes sociais tem os tal dos haters, tem as pessoas que entram para poder tentar diminuir as outras. É uma coisa, infelizmente, desnecessária que só traz problemas. E muitas das questões que você falou que as pessoas têm, a gente observa que muitas pessoas acreditam que a doença é apenas pressão alta, é apenas diabetes, é apenas problema físico. Mas os problemas da mente acarretam coisas muito maiores e respondem no físico. Então, Exatamente. esse olhar de empatia que você citou de forma grandiosa, de forma cirúrgica, assertiva, é essa questão. A gente tem que se preocupar com o outro, entender por que aquele aluno está rebelde, por que ele chega diferente da escola, porque a gente desvendando isso, com certeza, vai promover uma melhor ação de vida para ele, né? Uma melhor qualidade de vida para ele, é o que é o nosso objetivo como educador. Não é possível salvar alguém do afogamento. De arte, Interrupção, não é possível a gente salvar alguém do afogamento se a gente também está se afogando, né? E essa perspectiva da completude é fundamental, a gente entender o que nós projetamos para nós mesmos e não projetar no outro a nossa satisfação por conta dessa condição. É claro que essa percepção é necessária. E, sobretudo, quero deixar aqui um ensinamento da minha mãe, que só foi alfabetizada e seguiu até a 4ª série, quando ela dizia para mim uma frase que eu vou carregar para minha vida inteira. Quem não é grato, meu filho, fale sobretudo com os invisíveis. Nem acadêmica ela era, mas como ela trouxe algo que nem a academia pôde me oferecer. Sempre seja grato, porque aquele que não é grato não é honesto e nem pode ser grande como gente. Era assim que ela dizia. Grande como gente. Qual é a nossa grandiosidade como gente? Natan, a gente, pelo tempo, né, a gente já está pegando 10 minutos aqui, mas a palestra seguinte eu acho que vai dar para a gente manter. Vou pegar mais uns 3 minutinhos, a gente inicia às 10h40 a próxima palestra, então, da Carolina, que já está aqui se preparando. A gente usa 3 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque-a, por favor. A gente vai responder essa pergunta. Eu peço desculpa de antemão por conta do tempo. Então, se alguém tiver essa pergunta, enquanto essa pessoa coloca uma pergunta, a primeira que entrar aí, a segunda, a gente vai ver o teor da questão, que seja mais sucinta, né? Tanto na pergunta quanto na resposta. E, enquanto isso, se você falando de arte, eu lembrei e remeti à infância, obviamente, em vários momentos, e a gente, com a animação cultural, fez um espetáculo chamado Cordel das Festas Populares há alguns anos, e o texto do Gustavo Dourado, um copelista, dizia, a adaptação que a gente fez: nas noites de minha infância não tinha eletricidade. A luz era a luz da lua, tinha estrelicidade. Os meus tempos de menino lembro e morro de saudade. E é de uma beleza essa frase. Até hoje, professores me cercam nos corredores e lembram de mim justamente por conta desses versos que falam. Até uma que me chama de estrelinha. Por conta desse texto perfeito, que remete. A gente faz um comparativo do quando a gente era jovem e a gente, hoje em dia, as formas de aprendizado, a atenção que era, a chegada das redes sociais, como que tudo se modificou, e tudo faz parte da questão da evolução. Só que com a evolução vem o bem e também, infelizmente, o mal acompanha, e a gente tem que saber fazer aquela seleção. Tem uma pergunta aqui: a importância da competência emocional na sensibilidade para o professor. Natan, por favor. Então, a importância da competência emocional na sensibilidade do professor, ela é múltipla, né? Nos estudos de neurociência, nós falamos justamente sobre o processo de inteligência emocional, porque, por hora, foi isso que eu tentei, de fato, relatar e dizer em relação a
esmerar no aluno algumas frustrações que são nossas. Trazer, por exemplo, de casa algum problema pessoal, aquela dimensão específica, e colocar como a escola que está imperfeita, como diversos outros conjuntos, né? E essa competência específica, né, de analisar a competência emocional é de lidar, sobretudo, por isso que eu comecei falando do professor, das relações do mundo, do seu cuidado pessoal, de se entender. Não é possível a gente tratar alguém se a gente não está tratado. Não é possível a gente ser espelho para alguém se a gente não consegue refletir o nosso próprio rosto. Então, a gente precisa primeiro buscar fazer autocrítica, a nossa própria conscientização, saúde mental, né? Ter blusa nova da Renner, que agora está um absurdo e tudo mais, ter outras condições, pode ser aquilo maravilhoso, a gente passar o cartão de crédito. Mas agora, saúde mental, pessoas bem resolvidas, pessoas aptas a lidar e não trazer toxicidade, lixo emocional, ser uma erva daninha em um ambiente que é um jardim para ali trazer uma condição, é muito importante. Eu não posso trazer essa lixo, essa bagunça minha e prejudicar o Tim, que é meu parceiro de trabalho. Tim, você vai fazer mais uma apresentação cultural, você está estudando um texto para fazer readaptação. Você sabe que essas crianças vão pensar... Não, essa frustração é minha. Então, eu preciso entender qual é a raiz dela, qual é a consciência que eu tenho sobre ela, para poder tratá-la e, de fato, buscar, esmerar esse seu processo. E volto a dizer, tenho fé e acredito na força que tem um professor. Natan, infelizmente, nosso tempo chegou ao limite. Agradeço imensamente. Faça suas considerações finais aí, por gentileza, mandando um recado para esses educadores. E qual a sua expectativa para 2022, já que a gente está com esse evento iniciando o ano letivo de 2022? Sejam luz, sobretudo, mesmo que tenha um preço. Coragem, se eu pudesse dizer alguma outra demanda. Um grande mestre nos ensinou que mesmo com as chagas da vida, ele venceu o mundo. E a gente pode vencer com pequenas ações e com pequenos gestos, com o valor do agradecimento, com o valor da gratidão, e que vocês possam, sobretudo, se reinventar, ressignificar e renascer a cada dia. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diria Gonzaguinha, e, para além de tudo, ainda cabe sonhar, professor. Não deixe de lembrar por que você escolheu a sala de aula e por que você permanece nela. E um ano de 2022 iluminado. Foi um prazer incomensurável, uma emoção fora do normal. Um beijo para todos e, em especial, para a Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, que eu tenho um carinho fora do normal, que assim justificou. Sucesso para os eventos, para os próximos palestrantes. Que honra anteceder a Carolina. Que honra estar aqui entre os eleitos e convidados para isso. Sempre que possível, encontro de agenda e tudo mais, estou disponível, inclusive, para ir às escolas para que a gente possa fazer uma formação e um processo contínuo de ação, reflexão, para emancipar pessoas e torná-las águias, não galinhas, como disse Paulo Freire. Perfeito. Muito obrigado, Natan Azevedo. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Com certeza a gente se encontra nos eventos de educação. Tá bom? Até breve. Obrigado, tchau, tchau. Coração. Tchau, tchau.